Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Natália, design de sobrancelhas há 14 anos e aqui eu compartilho a minha realidade, os bastidores de uma design de sobrancelhas. Hoje eu vou falar para você quanto que eu cobrava no meu início, mas fica até o final para você saber o porquê que eu cobrava esse valor que eu vou te falar. Antes de já entrar nesse assunto de realmente de preço, de valores, eu quero contextualizar com você antes de eu cobrar esse valor. Eu morava no interior e por questões financeiras a gente estava com dificuldade e aí a gente veio para a capital. Eu sou da capital do Ceará, Fortaleza, e meu esposo é do interior da Paraíba. E a gente casou e morava lá e a gente estava com bastante dificuldade financeira. Então, vamos lá, vamos para a capital, porque a minha família mora aqui, então tinha todo um aporte e aqui são mais oportunidades. Eu não sei hoje como é o interior, mas há 14 anos atrás era bem complicado, bem desafiador, principalmente para quem estava empreendendo. E lá na nossa casa não era só eu que empreendia, ele também trabalhava por conta. Então a gente veio para cá. Lá eu tinha o meu estúdio, já atendia. Não atendia muito, atendia pouco. Na época meu filho era bem bebezinho, praticamente um recém-nascido. Nem um ano de vida ele tinha completo. E aí eu atendia, como eu falei anteriormente, atendia pouco, mas atendia, tinha o meu estúdio. Quando eu cheguei aqui, então a realidade mudou. Então a gente começa do zero. Então uma coisa que eu não tinha era tempo. Então eu tinha que procurar algo, né, para gerar dinheiro mais rápido e fui atender num salão como design de sobrancelha. Na verdade, eu não estava fazendo sobrancelhas, porque quem fazia sobrancelhas era a dona do salão. Eu já fazia sobrancelhas, mas só que assim, sabe aquela coisa que a pessoa não confia em você, as clientes querem só aquela pessoa, enfim. E ali eu fui fazer depilação esperando a minha oportunidade. No meio por fim, eu até tive a minha oportunidade, só que aí meu esposo arranjou uma oportunidade muito melhor que ele estava, só que demandava eu ficar o dia inteiro com meu filho. O que é que acontecia? Naquela altura, quando eu trabalhava no salão, era assim. Ele trabalhava de 2 horas da tarde em diante e eu ficava até esse horário lá no salão. Então eu chegava na hora que abria, 8 horas, e ficava até as 14 horas. E ele ficava com o nosso filho. E depois ele me pegava, me deixava em casa com o meu filho. E depois ia trabalhar até as 10 da noite. E quando surgiu essa oportunidade de um rendimento maior para ele, eu saí lá do salão e depois para ficar com meu filho o dia inteiro, porque aí ele não poderia ficar no período da manhã e pagar outra pessoa para ficar seria inviável. Porque o que eu ganhava no salão não dava, sabe aquela coisa que não compensa? Quando você bota na balança não compensa. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar em casa. Então eu nunca parei. Às vezes só remanejando, porque entenda, há situações na vida da gente que a gente precisa se adaptar. Possa ser que você esteja passando por um momento desse, que muitas das vezes você acha que é um passo para trás. Mas entenda, a vida são feitas de fases. E a gente não pode levar tudo a ferro e a fogo, achar que está caindo, que está, ai meu Deus, eu estou regredindo. Então, naquele momento, eu precisava sair daquele trabalho que já dava uma renda para a gente, já auxiliava, para que ele fosse para algo maior, que cobria a minha renda. Então, eu comecei novamente do zero. Então, eu tinha chegado do interior, tinha começado e com pouco tempo eu recomecei como design de sobrancelhas, entende? Porque assim, apesar de eu não ter parado de atender, mas aquelas clientes que eu tinha lá no salão, eu já não tinha mais. Então, eu já fazia depilação na época, tinha tido a minha oportunidade de sobrancelhas e graças a Deus tinha dado tudo certo, mas eu recomecei e agora em casa. E aí você que assistiu, né, os vídeos passados, você já sabe que eu coloquei a placa ali, enfim, fiquei conhecida e aquela coisa toda. Porém, quando eu saí do salão, que fui atender em casa, eu tinha que ter minha tabela de preços.
E eu atendia lá no salão, num bairro que é muito movimentado. É como se fosse o centro. Não é o centro, mas é assim, um bairro bem movimentado. E lá no salão, na época, a sobrancelha era R$16. Exatamente, R$16. Ó, muito tempo atrás. Então, quando eu fui atender em casa, né, que era um bairro mais simples, não era tão movimentado como o bairro que eu trabalhava, o poder aquisitivo também não era igual, e fora que eu estava em casa, minha casa muito simples, muito pequena, não era uma estrutura de salão. Então, entenda, tudo tem um contexto. E ali eu pensei o seguinte, poxa, eu não sou conhecida ainda, eu não tenho uma estrutura legal, o meu trabalho é bom. E ali eu já tinha um trabalho bacana, já tinha experiência. E aí eu falei o seguinte, então eu vou para a melhor estratégia, no meu entendimento, que hoje eu concordo, falando francamente com você, eu concordo, que é sangrar o preço. Então, ao invés de eu cobrar R$16, eu passei a cobrar R$8. Exatamente, eu cobrava metade do valor que era cobrado no salão onde eu trabalhava. Não me cancele, não me julgue, cada um na sua realidade. E hoje, sabe? E hoje eu entendo que eu fui muito assertiva naquele momento. Por quê? Ninguém me conhecia, não tinha estrutura, então eu precisava de algo que cativasse a cliente no primeiro momento. Porque muitas das vezes, quando a cliente ela vem de primeira, ela vem de outra pessoa. Hoje em dia, assim, dificilmente uma mulher nunca fez a sobrancelha. Então, ela já vem de outra pessoa. Então, você tem que ter aquilo, assim, que te coloca um passo mais à frente. Às vezes, a sua concorrente, ela trabalha igual a você, ela tem a entrega igual a você, muitas das vezes até um pouco melhor ou muito melhor. Mas, quando você coloca na balança o preço, sabe, pesa. Porque a cliente, ela pensa nisso. Porque às vezes ela faz o seguinte, eu vou num evento bacana, então eu vou naquela que eu considero a que é melhor e a que cobra mais. Porém, assim, um dia esporádico que eu não tô com muita grana, então eu vou com aquela pessoa que cobra menos. E se essa pessoa que cobra menos, ela é boa, meu amor, aquela que cobra mais fica lá atrás. Entende? Então, naquela época eu não pensava assim, mas hoje eu já vejo como uma estratégia assim, que foi muito bacana para mim naquele momento. E aí, quando eu comecei a atender e o pessoal amou, graças a Deus, assim, Deus me abençoou demais. E ali eu fui muito assim, sabe, próspera, muito próspera, ainda sou. Mas naquele momento eu vi que fez muita diferença eu cobrar um valor abaixo do mercado. Eu não tinha muita lucratividade. Obviamente que os R$8 de antes não é equivalente aos R$8 de hoje. Porque uma pessoa cobrar R$8, né, numa sobrancelha, não é viável. Mesmo que seja um local simples, mesmo que seja assim, um local pequeno, não é tão interessante porque hoje em dia, com R$8 eu não faço o que eu fazia antes. Então, foi por isso que eu sangrei o meu valor. E hoje em dia, eu vou falar francamente, quando alguma design de sobrancelhas me pede algum conselho, Nath, eu já fiz de tudo, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo. Assim, eu falava há um tempo atrás e até hoje, assim, que eu não sou a pessoa da promoção. Eu não sou aquela pessoa assim de fazer muitas promoções no meu estúdio. Quando eu faço, eu não faço com relação ao valor. Então eu sempre faço o seguinte, eu vou esse mês, quem fizer design vai ganhar o busto ou vai ganhar outra coisa, enfim. Nunca é referente a desconto no preço. Mas hoje a minha mentalidade ela já está diferente. E isso aí é um tema para outro vídeo que eu vou falar com você. Mas assim, só para que você entenda, nós temos que nos adaptar. O empreendedor, ele não pode viver arraigado com a verdade dele, tá? Então, a gente se molda de acordo com o mercado. Então, a gente vai estudando, principalmente, a gente que já está um tempo no mercado, a gente começa a estudar o comportamento das nossas clientes. Se você, mesmo que você
você esteja começando, você tem uma, duas clientes. Se você parar para observar essas duas clientes que você tem, você vai observar que elas têm um período que elas vão fazer a sobrancelha, elas têm um gosto, elas têm um estilo de sobrancelhas que elas fazem, elas consomem certos tipos de coisa. Quando você começa a conversar, você começa a entender se é aquela pessoa que é mais conservadora no financeiro, se ela gosta de promoção, ou se é aquela pessoa que não está nem aí para desconto, se é aquela que consome muito, que consome pouco. E isso você vai entendendo o seu público. E a gente vai se adaptando também ao que está acontecendo. Porque nós não vivemos numa bolha. Entenda que a gente não vive assim, só o nosso cantinho quentinho, é só a nossa verdade. Não. Inclusive, engraçado, falando a respeito disso, de você entender o contexto e se inserir, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, ela não trabalha com sobrancelhas, ela trabalha com venda de cosméticos. Natura, Eudora, essas coisas. Engraçado que ela estava falando isso e eu, assim, abriu também o meu entendimento, que ela falou assim, até a questão do online, que ela não era muito do online, ela era do presencial, que ela não era muito da promoção, era mais de combo e agora ela já faz, que é justamente isso que eu estou te falando, é o contexto, o momento em qual a gente vive. Então, lá atrás, o meu momento era de sangrar o valor, porque se você for parar para pensar, os R$8 que eu estava perdendo, na verdade eu estava investindo. Porque se eu pensasse assim, não, eu já tenho experiência, a minha sobrancelha já está bacana, então eu tenho uma boa entrega, eu vou cobrar o mesmo valor que lá, muito provavelmente eu não teria tido o retorno de atração de clientes que eu tive. Então eu ia demorar um pouco mais a ter essa tração. Mas como eu aliei a boa entrega, que isso é primordial, o atendimento e o preço naquele momento, então, assim, eu fui muito assertiva naquele momento. E engraçado que quando eu tive o meu primeiro aumento, adivinha para quanto foi? Exatamente, de R$8 eu aumentei para R$16. Teve cliente que chiou? Teve, claro que teve. Sempre vai ter aquela pessoa, nossa, mas você dobrou o valor. Enfim, porque naquele primeiro momento eu queria atrair clientes, eu queria ser conhecida. Então eu estava fazendo tudo que eu podia para investir nessa captação de clientes. E aí eu estou compartilhando isso com você para que abra assim o seu entendimento. Possa ser que você nesse momento você esteja presa a uma crença. E isso eu não falo só em relação de sangrar o valor, mas também de aumentar a sua tabela. Porque a gente também filtra, né? Preço não é só com relação ao monetário. Ele fala muito, ele dita regras, ele filtra o seu cliente, ele escolhe um público de clientes. Então, isso tanto vale para você que precisa de uma estratégia rápida para atrair clientes, ou então você que está necessitando alterar o seu valor, para que você também aumente os seus ganhos. Porque quando a gente sangra, a gente também aumenta, porque vem um volume maior de clientes, mas ali há uma rotatividade e é dinheiro entrando no caixa. Mas quando você aumenta também, porque você trabalha menos e ganha mais. Possa ser que você perca uma ou outra, sim, mas outras novas virão. Entenda que tudo é uma mudança, é você se adaptar e ver qual o momento que você está, tá bom? Então, com esse entendimento, essa experiência aqui do meu preço, né, quando eu comecei, agora você já sabe o quanto que eu cobrava, o porquê que eu cobrava, e aí você pode colocar tudo no papel, tirar suas conclusões. Eu espero ter ajudado você compartilhando essa minha experiência lá do começo. E isso não serve só se você está começando. Para você que já está há muito tempo no mercado também, às vezes dá assim uma chacoalhada, sabe? Até na nossa zona de conforto. Até na nossa zona de conforto. Não fique presa só à sua verdade. Então, se adapte, porque você é uma empreendedora. Então, você vai ter que ter jogo de cintura. Às vezes você vai ter que recuar um pouquinho mais para depois você avançar.
tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está gostando aqui dos meus vídeos, eu já te peço para se inscrever, porque aqui eu falo da vida real de uma design de sobrancelhas, mas sem romantizar.